Olá, amigos! A vitória é o rei, o perdedor é o inimigo ditado é muito verdadeiro no caso do Iraque. Países que invadiram o Kuwait fracassaram na Guerra do Golfo de 1990 a 1991. Eles não foram apenas punidos pelas Nações Unidas, mas também tiveram que pagar uma quantia enorme de dinheiro de até 352,5 bilhões de dólares. Um final muito doloroso e hoje vamos descobrir o porquê. Primeiro vamos voltar no tempo, porque Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Existem três razões principais. A primeira razão é econômica. Em 1990, o Iraque acaba de passar por 8 anos de guerra catastrófica com o Irã e sofreu pesadas perdas. Eles precisam de dinheiro para pagar suas dívidas e reconstruir o país. No entanto, a principal fonte de renda do país é o petróleo, que se perde devido à queda dos preços do petróleo. Enquanto o Iraque estava tendo dificuldade para pensar em uma maneira, o vizinho Kuwait, com 2/3 do volume de petróleo do Iraque, não cumpriu o acordo da OPEP, produzindo continuamente além da quantidade permitida, fazendo com que a oferta exceda a demanda, fazendo com que os preços do petróleo despenquem ainda mais. Enquanto envelheciam, receberam notícias de que o Kuwait estava roubando petróleo perfurando poços iraquianos. A controvérsia estourou entre os dois lados. E, no entanto, quando Saddam Hussein pediu para cancelar a dívida de 14 bilhões de dólares que haviam contraído, o vizinho Kuwait recusou. O Iraque argumenta que lutou sozinho para defender a Península Arábica do expansionismo iraniano, então o empréstimo de guerra deveria ser cancelado. Vale ressaltar que alguns países árabes concordaram com Saddam, mas o Kuwait recusou. A segunda razão: as ambições de Saddam Hussein pela hegemonia regional. Isso pode ser verdade ou imaginado pelos ocidentais. Quando o Iraque passou por uma guerra de 8 anos com o Irã, eles eram como peixes famintos por oxigênio vindo à superfície para respirar. O valor estimado para restaurar o país ascende a 230 mil milhões de dólares, enquanto as receitas petrolíferas anuais atingem apenas 13 mil milhões de dólares. Não há dinheiro para comer, o sonho da hegemonia parece meio selvagem. No entanto, de fato, o Iraque naquela época tinha uma força militar bastante forte, com 1 milhão de soldados, 5.500 tanques, quase 4 mil peças de artilharia e 689 aeronaves de combate. Os Estados Unidos e seus aliados acreditam que após a anexação do Kuwait, o Iraque continuará atacando a Arábia Saudita para controlar 40% das reservas mundiais de petróleo. A terceira razão vem do fator histórico. Na verdade, isso é um pretexto para a guerra, mas também esconde a verdade. O que é o atual Kuwait começou como uma pequena vila iraquiana no início do século XVIII. Depois de conquistada pelos otomanos no século XIX, foi classificada como distrito da província de Basra. Isso significa que o Kuwait nunca se separou do Iraque, mesmo quando se tornou parte do Império Turco. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França derrotaram os otomanos. Depois, juntos, dividiram a área de ocupação. Os iraquianos, apesar de seu mérito na luta, só puderam se tornar um país autônomo sob a supervisão do exército britânico. Eles levantaram a questão da soberania com o Kuwait, mas não obtiveram a aprovação do Reino Unido. A razão na época foi porque os britânicos transformaram este lugar em um porto de transbordo de mercadorias entre a Península Arábica para Omã e o subcontinente indiano. Sob a luta persistente, o Iraque conquistou sua liberdade em 1932, e a independência do Kuwait não foi concedida até 1961, quando o Império Britânico declinou. Em suma, este país é um produto dos britânicos porque o Iraque é muito fraco para mantê-lo. Agora vamos responder à próxima pergunta: por que os Estados Unidos e seus aliados enviaram tropas para impedir que Saddam Hussein anexasse o Kuwait? Muito simplesmente no interesse nacional. Se o Iraque conseguir anexar o Kuwait, terá 20% das reservas mundiais de petróleo. Naquela época, como um dos principais membros da OPEP, eles manipulariam livremente o preço mundial do petróleo. De acordo com a análise de economistas americanos, o preço do petróleo bruto na época era de cerca de 20 dólares o barril. Se Saddam Hussein e a OPEP aumentassem o preço para 27 dólares o barril, custaria aos Estados Unidos outros 20 bilhões de dólares por ano para importar petróleo. A longo prazo, terá um grande impacto na economia dos Estados Unidos. Em seguida, na época anterior à guerra, os americanos sabiam por meio da inteligência que o Iraque pretendia construir armas nucleares. Embora a distância para o sucesso seja de pelo menos 5 anos, eles temem que, quando isso acontecer, Saddam dominará os Estados Árabes e eliminará as nações pró-Ocidente, especialmente Israel. Portanto, é melhor enviar tropas para lutar mais cedo ou mais tarde. Em terceiro lugar, parece um pouco vago, mas também é considerado pelos estrategistas americanos. Foi na década de 90, a União Soviética entrou em um período de declínio, a ordem mundial mudou de bipolar para unipolar. Os Estados Unidos se consideram o único policial global responsável por proteger a estabilidade do mundo, não permitindo que nenhum país viole o direito internacional. No final, não havia aliados no Iraque entre os 5 membros do Conselho de Segurança, então eles foram punidos. Os Estados Unidos, sob a aprovação das Nações Unidas, concordaram oficialmente em enviar tropas para deter Saddam. Com o custo da guerra,
Os Estados Unidos arcam com 3 partes e 34 outros aliados carregam 7 partes. Portanto, ao mesmo tempo em que atende aos interesses nacionais e não gasta muito dinheiro, a decisão de intervir é natural. Na Guerra do Golfo, os Estados Unidos estão mobilizando cerca de 700 mil soldados, além de seus aliados até quase 1 milhão de soldados, a par das forças iraquianas. Com armas tecnológicas superiores, levaram pouco mais de um mês na campanha da tempestade no deserto para derrotar Saddam. O número de soldados mortos em ambos os lados foi de 250 soldados e 10 mil soldados, respectivamente. Como resultado, o Iraque sofreu pesadas perdas econômicas. Além da dívida nacional de 125 bilhões de dólares, que leva mais de uma década para ser paga, eles continuam a incorrer em compensações adicionais de 352,5 bilhões de dólares. Por que tanto? Porque causaram danos às partes e, o mais importante, foram alvo dos Estados Unidos. Depois que a guerra terminou em 1991, a Comissão de Compensação das Nações Unidas foi estabelecida. Para ser um pouco duro, é como uma agência de cobrança de dívidas que paga comissões que variam de 3 a 30%, dependendo do ano. Ao declarar a lista dos afetados, o que eles fizeram? Ninguém sabe. Mas um total de 2,7 milhões de pedidos de empresas e pessoas físicas foram aprovados, totalizando 352,5 bilhões de dólares. O Iraque terá que criar um fundo de pagamento deduzindo o dinheiro das vendas de petróleo. O paradoxo também reside no fato de que apenas 20% vai para os cidadãos do Kuwait que sofreram danos como resultado da guerra. Os 80% restantes vão para os bolsos de corporações multinacionais, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido. Na maioria dos casos, essas empresas não sofreram danos materiais, apenas perda de lucros ou perda de negócios devido à ocupação do Iraque. Em 2003, o país havia indenizado mais de 20 bilhões de dólares e logo os Estados Unidos enviaram tropas para invadir e derrubar Saddam Hussein. Eles causaram muitos danos ao Irã e, como resultado, nasceu um novo regime pró-Ocidente. Após a guerra, o valor total das indenizações dos Estados Unidos, de acordo com as estatísticas das Nações Unidas, foi de apenas algumas dezenas de milhões de dólares, embora o valor declarado por Washington fosse superior a 18 bilhões de dólares. Portanto, a justiça sempre pertence aos fortes. Em janeiro de 2022, o Iraque completou as reparações finais totalizando 52,4 bilhões de dólares. Portanto, eles não podem ser ricos mesmo tendo reservas de petróleo com metade do tamanho da Arábia Saudita e a quarta maior do mundo. Vídeo termina aqui.